Olá a todos, meu nome é Carlos Eduardo e juntamente com o Marco Gilmário nós vamos apresentar sobre o fluxo de controle, avaliação de expressões, fluxo estruturado e não estruturado da disciplina de Paradigmas de Linguagem de Programação, administrada pelo professor Gentil Veloso Barbosa. Bom, iniciaremos tratando da avaliação de expressões, que é nada mais nada menos que a combinação de valores, variáveis, operadores ou chamadas de funções, que de forma sequenciada ou não, elas possam ser validadas por uma determinada linguagem de programação ou não. A expressão ela é válida desde que ela seja executada corretamente e ela é inválida desde que isso não aconteça. Bom, assim como eu falei, né? Ela a expressão ela é uma expressão válida desde que a sintaxe dela seja exatamente o que a linguagem de programação que está sendo executada ali, ou o algoritmo, né, e seja sequenciado de forma correta e de forma que não tenha erros ortográficos ou condicionais, ou mesmo erro de retorno de resultados, cálculo de valores referentes à situação empregada no código. Né? Um bom exemplo seria o cálculo errado, uma declaração de variável ou a não declaração de uma variável que possa ocasionar uma ruptura da execução ali. Aqui temos um exemplo prático desse tipo de situação, onde no código da esquerda é perceptível aqui que temos uma declaração de variáveis, onde int, y e z são declarados, e na linha seguinte é atribuído o valor 5 à variável y, só que na próxima etapa do código, acontece uma coisa que poderia causar uma ruptura no código. Esse código não executaria, apontando que a variável x usada para fazer um cálculo de soma com essa variável y, ela não foi declarada, portanto essa é uma expressão inválida. Porém, se x não foi declarado, ali é a primeira ruptura do código. Se dermos sequência à situação mesmo assim, poderíamos inferir ali que durante a apresentação da mensagem na tela, né, comum da linguagem C usar a função printf, ele trataria essa informação como errada porque a variável x não foi declarada ali. E ele pediria para imprimir esse valor em uma mensagem. Portanto, esse código ele contém duas expressões inválidas. Uma expressão matemática e uma expressão de chamada de função. Já no código à direita, temos uma situação em que esse código poderia funcionar, em que na verdade ele funciona. Uh, Temos a declaração das três variáveis, x, y e z, atribuímos valores a x e y, valores inteiros, e fazemos a soma dos dois valores, né? E atribuímos o valor dessa soma a z. Então temos até o momento uma declaração coerente, temos uma atribuição de valores coerentes e temos também um cálculo aritmético coerente. No passo seguinte, temos ali a chamada de função, que vai apresentar a mensagem, e essa mensagem vai apresentar os valores das variáveis x, y, z, inferindo o tipo de cada uma de acordo com o que a linguagem C pede. Os exemplos foram dados em linguagem C para facilitar o entendimento. Então, temos aqui que as linguagens de programação, tanto de baixo quanto de alto nível, elas avaliam se uma situação ela pode ocorrer ou não. E assim ela mostra em tempo de execução determinados erros que sejam consequência de sintaxe incorreta, de declaração incorreta de variáveis ou de tratamento incorreto de dados. Acerca do fluxo estruturado, nós temos três principais: sequencial, seleção e repetição. Quanto ao sequencial, ele é uma estrutura sequencial que realiza um conjunto pré-determinado de comandos de forma sequência. Ou seja, de modo bem direto de se explicar, ele vai seguir as ações no modo que estão sendo apresentadas. Aqui temos um código de exemplo em C, para facilitar a compreensão, onde nós temos a declaração de duas variáveis x e y, cuja o seu valor é multiplicado e sendo aplicado em z. Como podemos perceber, essa ação é executada sempre da mesma maneira.
Ação 1, 2, 3. Declaração, multiplicação e apresentação dos valores. O estrutura de repetição, ele realiza um conjunto de comandos, dependendo da quantidade de vezes que nós desejarmos, de um determinado bloco. E aqui temos toda uma estrutura que vai dizer o seguinte ao compilador ou sistema de execução de arquivos. Tudo Toda a sequência de ação que tiver dentro do condicional de loop, ela tem que ser executada N vezes respeitando esse index, né? No exemplo à esquerda, temos um for que está limitado a números de 0 a 10, né? Ele vai contar ali 10 vezes e vai imprimir números de 0 a 10 após a mensagem contando 2 pontos, né? O código à direita, ele faz a mesma coisa, só que com uma outra estrutura de repetição, que é o while, né? Está presente aí desde as linguagens de baixo nível até as de alto nível, tanto for quanto o while. E podemos perceber ali naquele código onde o while está presente, ele tem duas linhas dentro do bloco de ações. Esse bloco de ação ele vai executar de forma sequencial, ou seja, primeiro ele printa, né, ele mostra a mensagem na tela e depois ele vai fazer um incremento do index para que esse código ali de dentro continue sendo executado e toda vez que ele é executado a condição é validada. Então, nesse paradigma do fluxo estruturado em relação à estrutura de repetição, nós temos um fluxo controlado de dados, uma sequência de dados, que vai ser executada sempre sem sobrepor ou sem se desorganizar, né, dentro de uma estrutura que vai fazer isso várias vezes. Na estrutura de seleção, ela realiza diferentes computações ou ações dependendo de uma condição, é verdadeira ou falsa, ou dependendo da situação em que se encontra. Como aqui no código, que está em C também novamente para facilitar a compreensão, nós temos um laço, while, só que dentro dele pode-se perceber que nós temos um switch case, onde, dependendo da opção de 1 a 3 ser selecionado, ele irá realizar uma ação diferente. Caso 1, ele vai printar a primeira opção, caso 2, ele irá printar a segunda opção, e caso 3, ele irá printar a terceira opção. Essa aqui, ó, essa aqui já fica bem, obviamente, apresentada, que é uma estrutura de seleção, pois podemos ver que, dependendo de uma escolha, dependendo de uma situação, dependendo de uma condição que é aplicada, ele irá realizar diferentes ações. As ações, de fato, têm uma aplicação em cima do código, em cima dos comandos que ele irá realizar. Bom, um grande exemplo também de estrutura de seleção que facilita o dia a dia dos programadores, temos aqui uma situação com um código JavaScript, né, orientação a objetos, que é uma operação ternária. O que seria uma operação ternária? É, é uma operação de seleção que ela tem é, três atribuições de valores. Bom, ali temos a declaração de uma variável idade, que recebe o valor 19, e temos uma outra variável que vai receber um valor dependendo de uma condição que seja atribuída como verdadeira ou falsa, né? Então essa variável ela se chama pode dirigir, que vai verificar se a idade for maior ou igual a 18, ele vai receber true, né, indicando que a idade é maior ou igual a 18. E se isso não acontecer, depois dos dois pontos, nós temos a condição que representa uma espécie de else, que vai retornar o valor false. Depois disso, ele simplesmente dá um console log, né? Imprime no console ali do navegador, na saída de dados, que o valor que ficou atribuído à variável pode dirigir. E o exemplo abaixo ali, ele já mostra pra gente que foi impresso true, porque o valor da idade ele foi setado como 19. Sendo essa idade 19, ela é maior que 18. Se encaixando na condição, a variável pode dirigir e vai receber o valor true, que vai ser imprimido no console. Então, essa operação, apesar de parecer um pouco mais complexa, ela é de uma facilidade extrema, né? E facilita muitas coisas em relação a você ter que verificar simplesmente se uma variável tem um valor ou se ela está atribuída
ou mesmo comparar objetos. Então, é um operador que funciona tanto para linguagens de baixo nível quanto para linguagens de alto nível, que nesse exemplo aqui temos o JavaScript. Sendo o fluxo estruturado, nós entramos agora no fluxo não estruturado. Diferente do primeiro, esse permite com que se desvie de uma parte do código, no caso do algoritmo, para qualquer outra parte. Ou seja, ele não tem um fluxo retilíneo, ele não tem uma sequência bem definida. Ele pode ter variâncias em seus caminhos e em seu curso. Bom, aqui temos um exemplo de uma situação com fluxo não estruturado, que é o código que foi mostrado anteriormente. Para esse exemplo, a gente vai trabalhar com uma operação específica aqui, que seria o goTo, né? Dentro de uma, dentro de um while, acompanhado de um if e tratado por um switch case. Bom, ali, logo após o if, temos que ele vai verificar se o valor da opção inserida pelo usuário for maior que 3 ou se ela for menor do que 1, ele vai refazer uma determinada parte do código. Voltando a essa parte do código que foi nomeada como refaz, ali acompanhada de dois pontos, logo abaixo do while, temos que o refaz ele vai simplesmente chamar a função printf, vai imprimir duas quebras de linhas e vai imprimir a mensagem: escolha uma opção entre 1 e 3. Então, suponhamos que eu digite ali a opção 4. O que vai acontecer? Ele vai tentar entrar no switch case, a opção não vai ser validada, né? E ele vai refazer, caso ele entre no switch case por algum bug ou algo assim. Mas o correto a se acontecer é que já no if ali, né, que é uma parte sequencial, ele chame essa função para que seja executada aquela parte de refatoração. Então, se o usuário digitar qualquer opção que seja maior do que 3, menor do que 1, ele vai ser retornado essa mensagem: escolha a opção entre 1 e 3. Dessa forma, nós temos aqui um claro exemplo de um código que ele não segue exatamente uma estrutura sequencial, mas que essa estrutura ela pode ter uma variação dependendo da condição dada. Vemos que ele pode entrar no while, é, pular a opção refaz ali, né, e ele vai receber a opção do usuário. Mas ao chegar na condição ou no switch case, ele tem uma divergência de caminhos, porque ele vai executar ou o if ou o switch. Ele não vai executar os dois sequencialmente. Então ali é, tem um leque de opções que abrange uma boa execução do código, um bom tratamento dos dados. Bom, um exemplo aqui do fluxo não estruturado aplicado à programação orientada a objetos é esse códigozinho aqui, né, React, que vai tratar para a gente uma situação simples em que se é atribuído uma mensagem, essa mensagem ela vai ser colocada toda em letra maiúscula, toda em letra minúscula. É possível perceber aqui que temos duas opções, né, num switch case. Uma opção que se chama lower e uma opção que se chama upper, como referência à função lowercase ou uppercase. Lowercase para a letra totalmente minúscula e uppercase para a letra totalmente maiúscula. Nota-se que por mais que essas variáveis, né, essa atribuição, essa chamada de funções seja feita entre a linha 7 e a linha 20, nós vamos usar elas apenas na linha 27 e 28 com o atributo button, né? Ali um botão que ao ser clicado ele vai chamando essas duas funções. Qual é a relação que isso tem com o fluxo não estruturado? Toda. Porque ele não vai depender de fazer uma sequência de ações. Ele vai simplesmente, ao clique do botão, chamar diretamente de forma assíncrona, né? A função que foi atribuída ali para a situação em que esse botão está representando. Então temos o botão com a label lowercase, que ele vai chamar a função convert ali, que vai tratar a nossa condição. Dentro dessa função convert, a gente vai ter uma mensagem, né? E ela vai ser
atribuída a uma das duas funções a seguir, que seria o lower ou upper. No caso desse botão específico, seria o lowercase, né? Ele vai colocar tudo em minúsculo. Já na segunda situação, no segundo botão ali, ele vai chamar de forma direta a segunda parte do switch, que é referente ao uppercase. Então ele trata tudo como maiúsculo. Então, essa abrangência do fluxo não estruturado, ela é bem mais presente na orientação a objetos, bem mais presente, bem mais visível também nas orientações a objetos, porque é mais simples de se trabalhar, é, e mais simples de se relacionar grandes estruturas de forma a ser mais otimizado, porque podemos fazer chamadas diretas de funções, variáveis ou arquivos onde quer que eles estejam, desde que o sistema seja bem estruturado, você não tem uma dependência de estar tudo agrupado em um mesmo lugar. Isso facilita porque você pode criar um encurtamento de código e você pode criar também subdivisões do sistema para que você possa renderizar partes menores ou processar partes menores por vez, né? E tornar ali uma coisa mais clean e algo bem mais otimizado em relação ao tratamento dos dados ali. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.